Realmente estamos de volta com vocês e nós vamos falar hoje sobre as duas casas de Israel. Então, nós vemos com a casa de Israel dispersa, Yahweh começou a enviar os seus profetas para anunciar que um dia eles retornariam e que o Machia iria reuni-los e reinar sobre Israel, unindo como no tempo do rei Daú. Então, por isso que chama essa colocação de o reino de Davi, né? É uma continuação, observando as profecias. Nós vemos que Yahweh falou por meio de Rochel, filho de Beeri. Ele falou no dia dos reinados de Uziá, Joatã, Ahaz, Esquiá, rei de Eudá, e nos dias de Yaravã, o filho de Yahuash, rei de Israel. No princípio da palavra de Yahweh por meio de Rocheia, e disse para Rocheia, Yahweh, vai, toma uma esposa de prostituição e o filho de prostituição, porque a terra cometeu grande prostituição ao se separar de Yahweh. Então, ele se foi a Gomer. E a filha de Divlaim, e concebeu-lhe dando um filho. E disse-lhe Yahweh, chama o seu nome de Israel, pois ainda por um pouco de tempo eu vingarei o sangue de Israel sobre a casa de Yaú, e farei com que o reino da casa de Israel cesse. E virá se passar que naquele dia eu quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. E ela concebeu outra vez uma filha. Então nós vemos que isso daí era tudo uma comparação por causa da prostituição de Israel. Então, seria colocado desse jeito para que o povo reconhecesse que Israel estava caído por meio da prostituição, adorando os outros ídolos, e o Criador iria voltar, ele através da Torá. No novo conceito, como Machia, aí nós vemos que seria através da Torá a restauração, né? E para falar que a restauração seria através da Torá, nós mostramos esse verso aí, destas profecias, que Israel ia cair, ia se dividir, e depois nós vamos falar sobre o filho as duas prostitutas, as 10 tribos, e mais a tribo de Judá e a de Leuí. E aí nós vemos assim, que nessa restauração, a Torá é confirmada pela fé. E nós vemos aqui, em Romaniá 3:31, anulamos, pois, a Torá pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a Torá. Então, não devemos de anular a Torá pela fé. Nós devemos de estabelecer a Torá, que é o ponto principal nesse novo concerto. E através das leituras que vamos lendo, nós vamos compreendendo que sem Torá agora, nessa dispensação com a Shia, seria difícil. Então nós vemos, porque um judeu, um israelita sem Torá é pior do que um goim, é pior do que um estrangeiro, porque o Criador convidou-nos, os israelitas, para ser uma luz para as nações. Ele não fez promessa com gentil, mas ele fez promessa
com Israel. Então, um israelita sem Torá é pior do que um gentil, porque o Criador não fez esta aliança com o povo da terra. Aí vê que com essa caída, em Mateus 5,17, diz que em outro tempo estava sem Machia, separado da comunidade de Israel, estranho aos conceitos da promessa, sem esperança e sem Elohim no mundo, para lhe revelar completamente a sua plenitude pretendida. Então estava separado da comunidade de Israel, estranho ao concerto da promessa, e o Machia veio para revelar a plenitude pretendida. Porque ele não veio, né, para destruir a Torá, mas para revelar a plenitude pretendida. Mateus 5, 17 ao 21, por aí. A palavra veio outra vez a mim, dizendo: além do mais, tu, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve sobre ela, para eu dar para os filhos de Israel. Então aí está falando das duas casas caídas. Seus amigos, então toma outro pedaço de madeira e escreve sobre ela, para Iosef, e o pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus amigos, e ajunta-os um ao outro em um pedaço de madeira, e eles se tornarão errar. Então, falando da profecia, que mesmo estando separados, a profecia veio com esse enigma aí, com essa parábola do pedaço de madeira, falando que eles se iriam unir um dia, que nós vamos chegar nessa conclusão ao final. E eles se tornarão um em tua mão. Então, na mão de Yahweh, ele estava separado, mas na mão de Yahweh, com o concerto, tornando-se errado, juntos, né, unidos. E essa comparação foi feita, 2 pedaços de madeira. E quando os filhos do teu povo te falarem, dizendo: não nos revelará o que tu queres dizer por meio disso, lhes dirá assim, diz o soberano Yahweh: eu tomei o pedaço de madeira de Yosef, que está na mão de Efraim, e da tribos de Israel e seus companheiros, e as porei com um pedaço de madeira, e eles se tornarão um em minha mão. E os 2 pedaços de madeira em que tu escrevestes estarão em tua mão diante dos teus olhos. E eles dirás: assim diz o soberano Yahweh: eu tomarei os filhos de Israel de entre os gentios, para onde eles forem, e congregarei de todos os lados, e os tomarei à sua própria terra, e as trarei à sua própria terra. Então, eles, e eu tomarei, né, vou unir as 2 casas de Israel que estão dispersas, eu vou unir Israel, que eram as 10 tribos que estavam entre as nações, e vou trazer para mim. E eu os trarei à sua própria terra, e eu farei deles uma nação na terra sobre os montes de Israel, e um só rei será o rei sobre todos eles. Então, um rei será sobre todos eles. Então, depois do reinado da descendência, que foi prometido o reinado do Machia, então não apareceu outro reino. Mas esse reino seria o rei, que já tinha dito lá no profeta de Devarim, por as pessoas, os filhos de Israel, estarem caídos, então retornaria através deste feito, né? Através do profeta de Devarim. Então, um só rei será rei sobre todos eles, e eles não serão mais 2 nações, nunca mais se dividirão o reino em 2. Aí nós vemos que chegou o Machia, tentou reconciliar as 2 casas de Israel, não reconciliando, no ano 70 foram dispersos. A maldição de 2000 anos, que nós não vamos falar disso agora, falar um estudo separado sobre isso.
e depois retornar com o rei, né? Nunca mais o reino dividirão. Então nós estamos no reino que nunca mais será dividido, e o Mashiach, no fim dos tempos, depois do milênio, vai nos levar para lá, e nós nunca mais vamos dividir. Nem eles se contaminarão mais a si mesmos com os seus ídolos, com as suas coisas. E Alá manda dizer que nada disso podemos acrescentar nem diminuir. Então nós falamos aqui do profeta de Devarim, da reconciliação, e falando que o Mashiach, né, veio ao mundo revelar completamente a plenitude pretendida do homem, que está escrito em Mateus 7, 5, 17. E aí eu volto com mais.